O excêntrico pesquisador busca vestígios do passado para motivar a derrotada nação alemã a qualquer custo. No meio do campo de batalha, o cansado soldado se levanta mais uma vez para o combate, acreditando que sua força vem de seus míticos antepassados germânicos. A grande massa de pessoas vai às ruas para ouvir seu líder falar sobre a reconquista de prestígio e o massacre dos inimigos da Alemanha. Como o ocultismo nazista influenciou a guerra. Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. E eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! O Império Alemão saiu derrotado da Primeira Guerra Mundial. Em novembro de 1918, eles assinaram o armistício, que encerrou a Primeira Guerra, que estava acontecendo já há quase 5 anos, acontecia desde 1914. Oi, acho que não saiu apenas derrotado, saiu humilhado, escorraçado, diminuído. Exatamente, cara. A gente chama também de Tratado de Versalhes, não é? Foi esse tratado aí que instituiu ali o que o povo alemão, né, o que a nação alemã deveria fazer para, entre aspas, né, compensar os danos que eles causaram na Primeira Guerra. E assim, foram umas cláusulas assim extremamente pesadas, né, que fizeram assim o povo alemão até ter muita dificuldade até para se alimentar, cara. Porque não foram sanções só na questão militar da parada, né? Eles ficaram impedidos até de ter um exército e tal, né? Como é que foi isso aí, cara? Explica essa parada aí. Exatamente. Ao longo da história, praticamente sempre quem perde a guerra acaba se ferrando mais. A guerra em si já é uma coisa bem desgastante, mas quem perde ainda tem essas desvantagens aí. No caso da Alemanha, né, ao final da Primeira Guerra Mundial, muitas coisas foram impostas a ela. Tá? Os países aliados ali, França, Inglaterra principalmente, se reuniram para definir o que ia acontecer. Existe até uma das teorias para explicar por que as cláusulas foram tão incisivas, por que foi tão pesado em cima da Alemanha. Né? E uma dessas teorias fala que era por causa do combate histórico que acontecia entre a França e a Inglaterra. Tá? Ou seja, uma coisa já assim, centenária, essa disputa que eles tinham. Por exemplo, em 100 anos, a Prússia, né, que vem a ser a Alemanha futuramente, invadiu a França 5 vezes. 1814, 1815, 1870, 1914 e 1918. Não existia uma rivalidade histórica muito forte entre a França e a Alemanha. E aí os políticos da França, na criação do armistício e do Tratado de Versalhes, tiveram a mão pesada, né, como a gente está mostrando aqui. E quem acabou se ferrando com isso foi a população alemã. Né? No aspecto militar, o Império Alemão, na época que a gente está falando aqui, até a Primeira Guerra, a Alemanha ainda era um império. Tá? Tinha o Kaiser, que era o imperador ali. A Alemanha perde o direito de convocar os cidadãos, convocar os civis para um serviço militar obrigatório. Né? Então isso dificulta a mobilização de exército. Né? Eles têm os seus armamentos pesados, limitados, muito reduzidos. Né? Armamentos pesados que são aqueles canhões de guerra mesmo, carros blindados de batalha. A frota naval dela foi afundada, logo ela perde a capacidade marinha. A força aérea foi proibida, que isso aqui eu achei especificamente humilhante para a Alemanha, porque eles tinham como, por exemplo, alguns heróis de guerra da Primeira Guerra Mundial, como o famoso Barão Vermelho, né, que foi um piloto alemão que derrubou uma pancada de avião ao longo da Primeira Guerra. Então isso foi, além de uma coisa militarmente falando, limitou eles, também era muito humilhante. E também, assim cara, como desculpa te interromper aí, claro, mas claro. Só para não deixar passar aqui uma curiosidade, vocês lembram daquela Susanne von Richthofen? Sim, que assassinou foi presa, os pais? né? Sim. Se diz que ela era descendente desse Barão Vermelho, von Richthofen. Sim, esse é o sobrenome dele. A gente não tem prova disso não, mas a família dela afirmava isso, que eles eram descendentes diretos dele. Como a gente vai ver aqui, os alemães têm essa tendência a valorizar os seus antepassados, mas não vamos se adiantar ainda não. Né? E, como eu estava falando aqui, também tiveram submarinos proibidos, assim como sua frota naval.
Isso foi principalmente no aspecto militar. No aspecto econômico, eles perderam muitos territórios que eram potencialmente lucrativos, como a Alsácia-Lorena, né, que era uma região disputada com a França, que era muito lucrativa, se eu não me engano, em termos de extração de minérios. Né? A região industrial do Sarre, que pertencia à Alemanha, ela continua pertencendo, mas fica sob a administração da Liga das Nações. Né? Então, essa questão de produção industrial também é muito limitada. Partes da Prússia Ocidental e da Silésia, ela perde também, né? Ela é toda ramificada. É um total de 13% do território alemão na Europa, né? Porque ela tinha colônias, né? Então, do território europeu, ela perde 13% e aproximadamente 10% da população. Desses locais que eu falei aqui, esse território foi para a Tchecoslováquia, esse território aqui foi para a Itália, esse território aqui, então ela perdeu até 10% da população, que era a população também que produz, né? A população que trabalha, paga imposto e desenvolve a sociedade. Né? Tem a deposição do imperador também, como eu falei, que é uma coisa imposta principalmente pela figura dos Estados Unidos. Então, o Kaiser Guilherme II, na dúvida agora, o Kaiser Guilherme, ele mesmo. Kaiser Guilherme II, ele é deposto e se cria uma república na Alemanha. Então ela deixa de ser império e vira república, só que o povo alemão não gosta disso. Apesar de república, em termos sociopolíticos, ser, digamos assim, mais evoluída que um império, né, que uma monarquia, em termos históricos, né, a tendência sempre é essa, a monarquia virar uma república, virar uma democracia, só que acabou não sendo muito ruim. Foi conhecida como a República de Weimar, né? E o povo alemão novamente se sentiu muito desprestigiado, muito humilhado, porque isso foi uma coisa imposta, não foi uma transição pacífica do povo. Né? Não foi uma coisa que o povo buscou, foi uma coisa imposta. É a tal da paz dos vencedores, né? E um ingrediente a mais nesse caldo social aí alemão do pós-Primeira Guerra é a industrialização tardia da Alemanha, né? A Alemanha, dentro do contexto europeu, desses principais países que a gente sempre fala, né? Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, enfim, foi um país que se industrializou tardiamente, já no final do século XIX e início do século XX. E pro alemão comum, para aquele que vivia no campo e acabou sendo expulso do campo para viver nas cidades por causa desse processo de industrialização, o liberalismo econômico, esse avanço capitalista característico aí do século XIX e início do século XX, era algo que causava resignação também. Muitos camponeses alemães que tiveram que se mudar para a cidade, perderam suas terras, tiveram aquela mudança de vida, se sentiam resignados também com esse ocidentalismo, digamos assim, com esse liberalismo, né, do pós-guerra. E foi justamente essa faixa da população aí, os camponeses, operários, que acabaram se prejudicando muito mais. Né? Em termos econômicos aqui, a Alemanha teve que pagar um monte de indenização aos países aliados, vencedores da guerra, né? Ao longo de 4 anos ali, 1919, um ano após o término da guerra, até 1923, a inflação chegou a tal ponto que a moeda inglesa, né, a libra esterlina inglesa, valia 20 vezes mais que o marco de ouro alemão. Né? E isso, quem acaba se prejudicando muito mesmo é a população comum que perde poder de compra. E aí que entra justamente o que o Felipe Sampaio falou, que tinha gente passando fome. Né? Além disso, tinham 6 milhões de desempregados, porque toda a indústria, todo o setor industrial sendo limitado, a parte rural também estava em defasagem, o pessoal que voltou da guerra também muito debilitado para se tornar um cidadão que produz alguma coisa, então tinha muito desempregado, muita fome, e a cereja do bolo de tudo isso, dessa crise econômica gigantesca, foi um pouquinho mais para frente, ali uma década após o final da guerra, que foi a crise de 1929, a quebra da bolsa lá de Nova York, que aconteceu nos Estados Unidos. Essa aí foi a cereja do bolo. Realmente a Alemanha, aqui agora já a República Alemã, chegou no fundo do poço ali. Oi, pegando aí uma curiosidade sobre isso que você estava falando, vocês sabem quando que a Alemanha terminou de pagar a dívida da Primeira Guerra, que foi atribuída a ela pelos vencedores? Foi em 2010. A última parcela foi paga. É claro, assim, que houveram períodos durante o período ali da Segunda Guerra mesmo, ela não pagou essa dívida e tal. Suspendeu, né? É claro que isso é muito simbólico, né? Mas eu dei uma olhada aqui, 132 bilhões de marcos ouro
que foi taxada o total de reparação no início ali, no Tratado de Versalhes. Cara, há 100 anos absurdo, atrás cara. isso era muito dinheiro. Absurdo, cara. Assim, parece que realmente... Cara, foram cláusulas tão pesadas que me parece, assim, me faz pensar que não foi dosado, não foi realmente pensado assim, não, o que eles realmente deveriam pagar. Foi assim, cara, eles estão derrotados, eles não têm o que fazer, eles têm que aceitar o que a gente quiser, vamos pedir o que a gente quiser. Tá ligado? Parece isso, né? Não, exatamente. E a população como um todo, ela ficou muito chateada porque pareceu para ela que os novos políticos, né, uma vez que a Alemanha virou república, os novos políticos ali pareciam que tinham abaixado a cabeça muito fácil para o Tratado de Versalhes. Isso deixou a população muito insatisfeita. Pô, acabou de instituir uma república aqui que já está se mostrando falha, né? Então eles começaram a culpar a população, começou a culpar muito os políticos de esquerda, né, que se constituíam principalmente ali de comunistas, socialistas, culparam muitos também, deram um jeito de culpar, como é comum nesse período aqui, culparam os judeus, né, pela entrega da Alemanha dessa forma humilhante para o Tratado de Versalhes. Né? A população comum, eles alegavam que assim, cara, como é que ao longo da Primeira Guerra nenhum território alemão tinha sido conquistado? Né? Porque a Alemanha ela se expandiu na Primeira Guerra, teve toda aquela questão da delimitação com as trincheiras, aquela guerra muito estacionária, do meio para o final, mas o território alemão mesmo não tinha sido invadido. Então, se a gente não foi invadido, a gente não perdeu o território, por que agora, na assinatura do Tratado de Versalhes, a gente está dando um pedacinho da Alemanha para cada um? Então a população ficou culpando os políticos, a república, os judeus, os socialistas, os comunistas, né, já estava passando fome, e começou a culpar essa galera. Né? Eles precisavam, naquele momento, de um novo respiro. Pô, e essa a gente tem que pontuar o seguinte também, o antijudaísmo, que é diferente de antissemitismo, mas é quase o mesmo espírito, ele já estava presente não só na Alemanha, em outros lugares da Europa, muito antes do fim da Primeira Guerra Mundial. Né? Se nós pensarmos na própria história do cristianismo, os romanos eles se esforçaram muito para pregar nos judeus a culpa pela condenação de Jesus. Né? Durante a Idade Média, isso fica mais evidente. Assim, foi os judeus que crucificaram Cristo. E dentro desses países europeus de tradição cristã, medieval, já havia uma certa animosidade com a religião judaica, porque eles eram considerados os vilões que condenaram Cristo à crucificação. Né? Então, pegar as raízes desse pensamento antissemita, ele leva a gente a um passado romano, né? Desde a antiguidade, se a gente pensar bem. Cara, a gente falou no episódio sobre Israel e Palestina, né, esse conflito atual que está acontecendo, a gente falou sobre o início do movimento sionista. A data precisa, eu não vou lembrar, se eu não me engano, foi em 1922 começou o movimento sionista, né, da criação de um Estado para os judeus, né, de um país realmente para os judeus ali. Ou seja, até 1922, até o século XX, os judeus passaram por muita perseguição em todo ao longo da história. No Velho Testamento tem a história até do Egito, lá da fuga do Egito. Você tem eles escravizados na Babilônia também. Aí na Idade Média você tem várias perseguições, a Inquisição, que perseguia, além de bruxas, como a gente também já falou aqui no Resenha Épica, mas perseguia principalmente muçulmanos e judeus. Você teve a Inquisição Espanhola, que foi particularmente mais mortal, mais brutal com os judeus. Você teve perseguição aos judeus até na Inglaterra, cara. De um modo geral, em todos os países da Europa, você teve um momento histórico que responsabilizaram os judeus por alguma dificuldade econômica. Tá? Existem várias teorias para tentar justificar isso, mas, de um modo geral, o povo judeu ele é muito fechado dentro dos seus círculos religiosos e familiares ali. Então, talvez isso as pessoas utilizem para justificar, né? Os antissemitas, no caso, né? Usem para justificar. Eu realmente não sei, mas a gente vê que essa é uma constante na história. Eu não sou judeu e nem tenho, assim,
amigos que sejam judeus, assim... Praticantes. Né? Como é que eu vou dizer? Praticantes e tal, assim, não tem muito contato com a cultura judaica, né? Mas, até onde eu sei, assim, pelo menos a justificativa que algumas pessoas dão, até alguns historiadores dão para esse tipo de perseguição, assim, principalmente relacionada ao financeiro mesmo, né? Como o que aconteceu aí nesse momento ali da Alemanha, né? Por conta da situação financeira que estavam passando, é justamente isso aí que você falou. Como eles eram muito fechados entre si, eles meio que se ajudavam mutuamente, né? Por exemplo, um judeu, ele só comprava num comércio de outro judeu. Tipo assim, para meio que... Eles se apoiavam muito entre si, né? E isso fez com que alguns judeus eles não estivessem passando pela mesma necessidade que algumas pessoas cristãs na Alemanha na época, né? Isso somado a um outro fator que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é uma supervalorização da etnia germânica que vai acontecer ali na Alemanha, né? Que vai fazer com que essas pessoas de etnia judaica sejam desprezadas também. Mas meio que eles usaram isso como desculpa, tipo assim, nós estamos aqui passando fome, né? Se vocês procurarem, tem fotos aí no Google e tudo, de pessoas literalmente carregando carrinho de mão de dinheiro, assim, para comprar pão, tá ligado? Tipo, tamanha era a inflação. Assim, não é modo de falar, não, é literalmente pessoas carregando carrinho de mão com notas assim amarradas, porque o dinheiro não valia praticamente nada, cara. Para comprar qualquer coisa, você tem foto de gente pesando as notas. Tipo assim, cara, não valia o trabalho de contar as notas. Eles amarravam em malotes assim, botavam numa balança, para você ter noção. Então, nessa situação, supostamente, né? Nessa situação de extrema fragilidade financeira ali dos alemães, eles olhavam para o lado e viam um judeu que não estava passando pela mesma dificuldade, eles automaticamente botavam a culpa nele, entendeu? Não que isso faça algum sentido, né? Só estou dizendo assim que essa é uma das teorias, né, que o pessoal usa para justificar esse ódio que começou que não nasceu nesse momento, mas começou a crescer, né, exponencialmente nesse momento. O lance é que o antissemitismo já existia na sociedade alemã, não só nela, mas já existia essa ideia folclórica, né, de um passado glorioso, da raça ariana, esse racismo, né, que colocava a tal da raça ariana como superior, também já existia na população alemã. E quando surgem lá as ideias nazistas, elas vêm justamente amarrar tudo isso num tipo de teoria política, né? Que alguns autores aqui que eu li até chamam de religião política, o nazismo. Né? Sim, é bem interessante você usar esse termo aí de religião política, porque o século XX ele é notadamente muito conhecido pelo desenvolvimento das teorias, filosofias humanistas. Né? Você deixa de ter um Deus transcendental como figura principal da nossa existência e você passa a colocar o ser humano, o Homo sapiens, né? Como é a antropologia, coloca o ser humano como centro das coisas. E você tem, por exemplo, pensadores, cientistas dessa época como Charles Darwin, que vão trazer a teoria da evolução das espécies, da seleção natural, e aí outras pessoas que, na verdade, são pseudocientistas vão se apoiar um pouquinho nessas teorias para justificar essa questão de superioridade étnica, né? Como a gente está mostrando aqui. Eles já tinham uma certa tendência a culpar os judeus, a culpar os comunistas, a culpar os socialistas, né? pela sua situação econômica. E aí vão surgir algumas figuras históricas aqui, alguns caras muito loucos, que vão se embasar nessas teorias pseudocientíficas para falar, não, olha só, povo alemão, prestem atenção. Eu fiz aqui uma pesquisa, baseada em um monte de coisa, inclusive registros arqueológicos, de que, na verdade,
os nossos antepassados germânicos, né, trazendo lá aquela coisa medieval, germânicos, povos germânicos, as tribos germânicas do centro europeu, com toda a sua religião, com toda a sua cultura, nós, descendentes dos povos germânicos, somos etnicamente superiores, principalmente aos judeus. Eles são uma raça inferior, né? O conceito de raça, espécie, estava muito em evidência por causa da teoria darwinista que eu mencionei aqui agora. Oi, e eu acho que eu sempre falo isso nos episódios, né? A questão do imaginário coletivo, do inconsciente coletivo. O modo como essas imagens já poderiam estar presentes ali no povo, né? Na cultura do povo alemão. Essas imagens racistas, né? Estavam enraizadas no inconsciente ali da sociedade. Exatamente. Mas foram alimentadas por alguém, né? E tiveram duas pessoas que foram muito responsáveis por isso. Foram dois austríacos, tá? A Áustria, ela foi muito, como é que eu vou dizer, não muito importante, mas esses pensamentos racistas, eles nasceram principalmente na Áustria, tá? Tiveram dois caras, um chamado Guido von List e o outro chamado Georg von Liebenfels, né? Que vão criar algumas teorias para justificar isso. Pseudociências, né? Uma delas, por exemplo, é a ariosofia. O que é a ariosofia? Né? Vem dessa ário, que seria de ariano. Nós, povos germânicos, na verdade, somos descendentes dos arianos, um povo evoluído, um povo superior, geneticamente falando, né? Dentro do argumento deles. Então, a ariosofia, ela vem para realmente enaltecer a Alemanha acima de todos os outros povos, né? E ela se baseava muito no gnosticismo, que é a crença do bem contra o mal, mas de um modo geral você vê a ausência de uma figura teísta, né? São teorias que não vão falar de Deus, não vão falar de Deus, de existência etérea, de existência espiritual, vão falar do humano. E dentro dessa teoria ariosofia, os arianos são superiores, né? São mais importantes, são fisicamente superiores, são intelectualmente superiores, né? Aí você vai ter também dessa época físicos, astrônomos muito importantes também, como Johannes Kepler, que aí vão utilizar isso como argumento para dizer que nós somos intelectualmente superiores. Nós, povo alemão, produzimos esse tipo de cientista, né? Esse tipo de pensador aqui. Realmente nós somos intelectualmente superiores. A gente fala muito essa palavra ariano, a raça ariana e tal. Eu só queria esclarecer aqui que quando fala ariano a gente automaticamente pensa nos brancos alemães, né? Justamente porque os nazistas usaram muito esse termo. Mas ariano, ele se refere a um grupo étnico extremamente antigo que nem necessariamente é europeu, né? Muito menos branco, assim, não tem nem como afirmar que eles eram brancos, para começar. Então já começa de uma maneira muito bizarra, porque falando de ariano, a gente está falando de um subgrupo de indo-europeus, né? É um pessoal que provavelmente se estabeleceu lá no Planalto iraniano e ele vem da Ásia, na verdade, numa migração em direção ao que hoje é a Europa, né? Mas isso a gente está falando do período neolítico. Cara, é uma parada muito absurda, cara. Tipo assim, é muito longe. Pré-história. Muito longe desse significado que eles atribuíam a essa palavra. Na verdade, inclusive, eu não falei o que é ária, né? Árias significaria nobre, né? Então, assim, seria justamente uma raça nobre, né? Que veio do Neolítico, você que é o período da pedra lascada, meu irmão. Assim, pessoal, porra, batendo pedrinha pra acender fogueira, tá ligado? Que veio de lá da Ásia migrando pra Europa. Esse pessoal tá falando disso quando fala de ariano, entendeu? Como se eles fossem de uma dinastia pura desde essa época. Cara, e fica pior. Fica pior, né? Essas coisas.
A gente falou aí em pseudociência, né, em como tentou-se criar aí uma espécie de capa científica, né, dessas teorias. Mas, mano, a partir do momento que a gente fala de ariosofia, a gente tá falando de esoterismo, tá falando de algo divino, de algo relacionado, nem divino, né, mas ao ocultismo mesmo. A parada aqui é um espiritual, lance né? espiritual. E aí, os caras, eles tinham uma pilha de achar que, de misturar com as mitologias nórdicas, né, teutônicas, que seriam aqueles primeiros povos que povoaram ali o norte da Alemanha, a fronteira ali com a Dinamarca, onde hoje é a península da Jutlândia, que a religiosidade desses grupos, elas remeteriam aí a um passado de gigantes, de seres puros, poderosos, e que a mistura, digamos assim, a miscigenação, teria feito com que esses poderes ficassem adormecidos, inativos, né, e que era preciso trazer de novo essa pureza, né, racial. E se buscava muito, através da ariosofia, fazer uma ligação do povo alemão com essa pureza alegada do passado e buscar também os invasores, digamos assim, né, o que foi personificado principalmente aí no povo judeu. Como se eles tivessem desvirtuado, né, o gene ariano. Mas, trazendo impurezas. Isso, trazendo impurezas. O Sampaio falou que trouxe lá do Neolítico, né, essa teoria ariana, na verdade, se for puxar lá atrás, veio do Neolítico. Mas tem até outras teorias, como a gente vai ver aqui, cara, fica cada vez pior, fica cada vez mais louco. Tem uma teoria até de um lugar que nem a gente sabe se existiu mesmo. Tá? Teve nesse mesmo período aqui, eu falei de dois austríacos, o von List e o von Liebenfels. Tá? Teve uma terceira pessoa, que foi uma mulher russa chamada Helena Blavatsky. Tá? Ela já criou uma outra teoria, chamada teosofia. Tá? Ela lançou um livro chamado A Doutrina Secreta, em 1888, e essa teoria que ela criou, a teosofia, disse o seguinte: é uma sabedoria esotérica comum a todas as religiões, que está de acordo com a lógica da filosofia e os fatos e as leis da natureza estudados pela ciência. Porra, esse extrato tu até pensa assim, pô, bonito, interessante, falou bem. Cara, nesse livro dela, ela fala até de Atlântida, cara. Vocês vão ver que isso aqui é uma mistura de 1 milhão de coisas, de 1 milhão de teorias, de 1 milhão de mitos. Ela defendia, dentro da teosofia, que a raça ariana, que uma raça superior, na verdade, teria vindo de Atlântida antes dela afundar, cara. Olha que loucura. Tem ainda esse outro carinha que eu falei aí, o von Liebenfels, ele criou uma teoria só dele. A ariosofia foi dele, com o outro que eu mencionei, e teve uma só dele, tá? Que ele escreveu um livro chamado Teozoologia, esse é o nome dessa teoria que ele criou, Teozoologia, ou a história dos descendentes dos macacos Sodom e os elétrons dos deuses. Porra, só com o nome do livro tu já vê que o negócio é meio doido. Tá? Nesse livro, olha só, nesse livro ele vai afirmar que os povos arianos descendem de divindades estelares que se alimentavam de eletricidade, enquanto as raças inferiores exultavam do cruzamento entre macacos e humanos. Cara, eu li isso aqui no livro do Cláudio Blank, que o livro é especificamente sobre Hitler, tá? O nome do livro é Hitler, a Encarnação do Mal. Né? É voltado para toda a biografia do Hitler, e aí tem todo esse trecho aqui, uma boa parte do livro fala sobre... Sugestivo, né, o título? Não, é sugestivo, tá? E justamente por ser sugestivo, eu fui pesquisar em outras fontes. E aí eu convido a vocês, se vocês não estão acreditando nessa maluquice que eu estou falando, joga no Google aí, Teozoologia, para vocês verem o que vai aparecer aí. Cara, loucura. Eles acreditarem nisso, e pior ainda, levarem toda uma população, né? Eu acho que você pode acreditar no que você quiser. Agora, o estranho dessa história é eles levarem toda uma população a acreditar em uma teoria que vai ser, na verdade, a junção de todas essas. Isso é muito louco. Pô, o que isso aí fez, né? Ariosofia, teosofia, foi assim, trazer uma certa explicação pseudocientífica para um folclore que já existia ali no povo, né? Eram expressões folclóricas mesmo, que já estavam enraizadas
que tinham esse cunho extremamente nacionalista, racista, antissemitista, aliás. E quando surgem essas teorias, elas trazem uma certa explicação que parecia racional pelo que as pessoas parecia científica, né? Era aquilo que elas estavam esperando, né? Algo que justificasse o que elas já pensavam. Só lembrar aqui que a gente não pontuou, esses dois nomes aqui que eu mencionei, eles são austríacos. Né? Só lembrar aí que o Adolf Hitler, né, o Führer da Segunda Guerra Mundial, de toda a Alemanha nazista, ele nasceu na Áustria. Tá? Não coincidentemente, ele teve contato muito cedo, ainda jovem, com essas teorias. Tá? Mas mais para frente a gente fala sobre ele. Essas teorias que a gente mostrou aqui, elas vão, de um modo geral, se juntar, né, essa loucura, essa mistura, essa coisa maluca que vão se juntar e vão fundar uma sociedade chamada Sociedade Thule. Eu, honestamente, não faço ideia de como se pronuncia. T-H-U-L-E. É uma palavra em alemão, não sei como é que é a pronúncia dela. E essa sociedade vai ganhar muita força. Tá? Em 1902, tinha um jornal chamado O Martelo. Tá? E o criador desse jornal era um barão chamado Rudolf von Sebottendorf. Tá? Ele vai, a partir do nome desse jornal, O Martelo, ele vai criar uma liga, um grupo de pessoas que compartilham do mesmo pensamento que ele. O nome dessa liga, agora preparem-se, né? O nome dessa liga é Reichenschammerbund, que em português significa a Liga do Martelo. A principal ideia desse grupo, através desse jornal, desse barão, é a propaganda antissemita, como a gente está mostrando aqui. Né? Eles queriam falar mal de judeu, queriam culpar os judeus, então a principal função desse jornal era essa. É interessante que o símbolo dessa sociedade, a Sociedade Thule, já é uma suástica, tá? A suástica ela já começa a aparecer daí. É uma suástica meio estilizada, ela não é exatamente igual a que a gente vê do Partido Nazista, né? Ela é mais redonda, assim, mais arredondada, mas ainda assim é uma suástica. Uhum. Tem um motivo para isso. Né? Esse barão, ele era uma pessoa muito excêntrica e ele fez uma viagem para a Ásia, para o Oriente na Ásia, e lá ele teve um contato muito grande, muito forte com a meditação sufista, tá? Que é uma corrente filosófica asiática, e astrologia. Tá? E ele fez isso, inclusive, com um passaporte turco. Só uma curiosidade aleatória aí. Né? E aí, depois disso, quando ele volta para a Alemanha, ele funda essa sociedade. Então, muito dessa simbologia nazista, principalmente a suástica aí, veio dessa corrente asiática. Tá? A suástica, a gente pode trabalhar um pouco ela mais para frente, mas ela é um símbolo muito antigo, tá? Muito antes ao partido nazista, muito antes da Segunda Guerra Mundial, e ela, na verdade, tem um símbolo muito positivo. Tá? Ela foi utilizada por várias vertentes religiosas ao longo da história, principalmente na Ásia Central. Pô, e era um símbolo muito comum ali na região do Tibete, né? Essa região que você falou da Ásia Central. Cara, sabe de onde é que os nazistas vão puxar isso daí? Lá do Tibete, lá dessas religiões orientalistas? Pô, aquela viagem lá da Ariosofia, de achar que existiu lá uma Atlântida que era formada ali por seres humanos superiores. Quando a Atlântida afundou lá no mar, a população teria migrado, não, sabe lá por quê? Supostamente, mano. Supostamente. Esse povo que vivia lá, que era puro e superior, teria ido viver lá no Tibete, por ser uma terra mais alta, né? Lá das montanhosas, não sei o quê. Eles ficaram com medo do mar, né? Depois que afundou. Pois é, então, dentro dessas regiões ocultistas aí da Alemanha nazista, também vai ter essa fascinação pelo Tibete. Inclusive, vai ocorrer uma missão de oficiais da SS lá para o Tibete em 1938 para investigar, né, as populações, e eles vão trazer dessa cultura tibetana a suástica. E o von List, que você já citou agora há pouco, também acreditava que a suástica ela fazia referência a uma espécie de vassoura de um deus germânico chamado Mundelfori, alguma coisa assim a pronúncia,
que ele teria usado para criar o cosmos e tal. Então, eles buscam aí essa mistura cultural, essa mistura esotérica, né, para trazer a suástica como símbolo. E também acaba tendo alguma semelhança com a questão rúnica, também vindo aí da cultura nórdica, né? Eu acho que o Felipe pode acrescentar mais aí sobre isso. Cara, olha só, eu não gostaria de ser taxado como Tupiniviking aqui, só porque eu tenho uma quantidade considerável de runas Futhark tatuada nas costas, tá? Mano, fica tranquilo, eu sou Tupiniviking claro também, eu tenho Odin tatuado nas minhas costas, tamo junto, meu irmão Ragnar, Viking. As runas, cara, pra quem não sabe, né, até falei aqui de Futhark e tal, a gente normalmente quando fala de runa, a gente fala como se fosse tudo uma coisa só, mas tinham vários tipos, né? Essas que eu uso aqui, no caso, são Futharks, né? Mas as runas são exatamente esses símbolos, né, que normalmente são associados à cultura nórdica, né, os países escandinavos. Pessoal que viu Vikings aí, né, assistiu Vikings, deve ter visto algumas delas. E é uma forma de escrita, né, desses povos escandinavos aí da Idade Antiga e da Idade Média, mas que não eram utilizadas como a escrita latina, né, que eles registravam as coisas. Esse pessoal, eles não tinham o costume de registrar tudo, né, eles não escreviam muito. Essas runas, elas são carregadas de um poder místico. Elas têm essa propriedade, né, esse quê mágico, né? Então elas são muito usadas tanto em rituais religiosos ou como amuletos tanto de proteção ou de invocação de poderes, né? A gente tem vários exemplos, como por exemplo, eu não vou lembrar das pronúncias agora de cabeça, né? Mas existem runas ou conjunto de runas que eles usavam como se fosse uma bússola mágica, por exemplo, que eles usavam nas viagens ali pelos mares para se guiar, né? Tinha as runas que eles desenhavam ou nos escudos ou na testa, na iminência de uma batalha, porque achavam que assim eles estariam invulneráveis ou que eles fariam o inimigo ficar com medo deles, né? Como o conhecido Elmo do Terror, por exemplo, que inclusive eu também tenho tatuado nas costas, mas... Que pesado! Assim, que acusação, que autoacusação! Mas assim, que seria um símbolo justamente para um guerreiro, né? Um cara que quer amedrontar o seu inimigo, quer sobrepujar o inimigo. Então, as runas, o uso das runas pelos nazistas e por essas sociedades, elas têm muito significado e um significado místico, né? Então, eles querem passar não só uma identidade visual, mas assim, dotado de misticismo, né? de uma questão mais religiosa, entre aspas, assim. Para quem quiser conhecer mais sobre runas e sua vertente misteriosa, eu convido vocês a ouvirem o grupo norueguês, o Wardruna, né? Ô Sampaio, como é que é o nome do principal lá do grupo? O carequinha de barba? Eu sempre esqueço o nome dele. Einar Selvik. Isso, Einar Selvik, faz um trabalho incrível de reconstituição histórica sobre as runas, tá? É como o Felipe Sampaio está falando, cada runa vai ter não só um significado em palavra, mas um significado espiritual também, e essas músicas desse grupo passam muito isso. Então você vai ter lá a runa Raidol, por exemplo, né? Que o que ela significa passa para você a sensação através da música, tá? Eu, particularmente, consigo curtir isso e convido vocês a conhecer. É interessante, inclusive, que essa banda, que eu adoro, inclusive, né? Sim, foi você que me recomendou, eu conhecia também. Eles... todos os álbuns e a grande maioria das músicas, o nome das músicas, são runas, né? Ninguém você citou, tem Raido, Udal, Ferru, todas essas são runas.
Entendeu? A gente é muito Tupinivique mesmo, velho. Helvegen não é uma runa, mas pô, mas a aí maioria... Aí tu me quebrou, pô. Aí perdi minha pose de Tupinivique aqui. Inclusive, ele fez a boa parte das trilhas sonoras do Assassin's Creed Valhalla, tá? Quem jogou aí e ouviu aquela voz... Consultor histórico. O cara é bom. Quem não só do Assassin's Creed, como da própria série Vikings também. Ele aparece na série Vikings, inclusive. Ele é um Skald, né? Que são os bardos nórdicos, né? Os bardos vikings, entre aspas, né? E ele aparece lá tocando um tambor e tal. Enfim, vale a pena assistir, mas... Meu irmão, que porta que foi essa que eu abri aqui, parceiro? Não, pessoal, olha só. Vamos curtir esse material aí, mas sabendo o lugar desse material, tá? Não vamos... Pô, não tô incentivando o supremacista branco aqui, pessoal que enaltece esses símbolos escandinavos aí de forma errada, tá? Não vamos enaltecer de forma nenhuma, na verdade. Muito pelo contrário. É só para ressaltar que realmente a Alemanha, nesse período, se apropriou desses símbolos, né? E criou muitas seitas, como, por exemplo, a gente falou da sociedade Thule aqui, teve também a seita Germaner Norden, tá? Ordem germânica, né? Que tinha toda uma questão iniciática muito parecida com a maçonaria, então tinham graus ali dentro, e também tinha muito essa questão da simbologia, né, como eu traduzi aqui, ordem germânica. Então, traz lá de trás essa coisa. Porque os vikings também, né, como a gente está mostrando aqui, os escandinavos, eles têm muito dessa cultura germânica. Acreditavam muito nos mesmos deuses, né, também. Deixa eu só fazer dois adendos aqui. Primeiro, a gente está falando da sociedade Thule. E Thule é o nome justamente de uma ilha mítica que... Dependendo do autor que falou, ela pode estar em vários lugares do globo ali, mas um dos locais, né, que se supõe que ela estaria é justamente ali no Mar do Norte, ali próximo desses países escandinavos, né? E eu tinha até destacado aqui um trechinho, né, muito antigo aqui do século III, né? Foi escrito pelo gramático latino Gaius Julius Solinus, né, abre aspas aqui. Ele até, nessa época, era até escrito de forma diferente, era Til, né, com Y, em vez de U, mas Til, que estava distante de Orkney por uma viagem de 5 dias e 5 noites, era frutífera e abundante no rendimento duradouro de suas colheitas. Fecha aspas. Então era uma ilha assim, de grande abundância, né? Que supostamente era o lar desses míticos antepassados aí desse povo ariano, né? E outra coisa que eu queria pontuar mas beleza, o que tem a ver o alemão com o escandinavo, né? Que a gente tá falando de runas tem que fazer esse link escandinavos. A gente tem que lembrar que a gente está falando de um pessoal que supostamente usava raízes muito antigas, né? Eu citei antes aqui que eles falavam do povo ariano, que era do Neolítico, né? E a ligação entre os germânicos e os escandinavos é que, literalmente, assim, uma parte do povo germânico migrou para o que hoje é a Escandinávia, né? Então, esses vikings, eles são, entre aspas, descendentes de povos germânicos da antiguidade, né, que viviam, né, nessa área ali da Europa mais, como é que eu vou dizer, mais oriental, entre aspas, né? Então, eles chegaram lá na península, nos países nórdicos, por migração. Então, eles têm uma raiz em comum. Tanto que o próprio Odin, por exemplo, né, vou usar só um exemplo, senão a gente vai fazer uma lista gigante aqui. Mas o deus Odin dos nórdicos, dos escandinavos, tem a mesma raiz no deus Wotan, que é dos germânicos. A gente vê essas associações também nos livros do Bernard Cornwell, e eu sempre vou
citar Bernard Cornwell aqui. Igual eu sempre cito o Age of Empires 3. Mas a gente vê isso aí na trilogia As Crônicas de Arthur, né? Que a gente vê justamente os povos saxões que invadem as Ilhas Britânicas, né? Ainda na antiguidade ali, e depois, em outras obras dele, a gente vê já com o estabelecimento dos saxões, né, sendo a Ilha Britânica dominada por saxões e estão sendo invadidos pelos nórdicos, a gente vê que existe um choque de culturas, né, onde o protagonista, que é o Uhtred, ele, por mais que ele seja saxão, ele consegue simpatizar pela cultura e pelos deuses nórdicos, porque eles são muito parecidos com os deuses dos seus antepassados quando eles chegaram nas Ilhas Britânicas, né? Então, assim, a família do Uhtred, os Uhtred de Bebbanburg, eles eram cristãos, mas eles tinham uma cultura ancestral que falava sobre o Wotan, né? E quando o Uhtred tem contato com os invasores nórdicos, ele consegue associar o Wotan a Odin, né? Justamente isso, essas grandes migrações aí, em épocas diferentes, elas acabam, assim, trazendo uma cultura, entre aspas, uma cultura muito parecida, né, por conta das suas raízes. Eles já eram povos totalmente diferentes, mas com raízes lá nas tribos germânicas, né, que já traziam toda essa carga cultural ali desses deuses mitológicos e tal, muito parecida, né? Então essa que é a ligação aí entre os germânicos e os nórdicos, né? Os nórdicos, na real, eles são povos assim posteriores, mas que vêm da mesma região ali da Germânia. Cara, para completar isso aí que você falou, a Escandinávia ela é formada principalmente pela Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca. A Dinamarca faz fronteira com a Alemanha, com a parte norte. E lá na Dinamarca, num lugar lá que se chama Península da Jutlândia, teria surgido, enfim, o mais antigo que se consegue rastrear, alguns povos antepassados dos alemães, nesse caso os teutões. E esses teutões eles teriam também migrado mais ao norte e estabelecido ali povoamentos na Noruega, na Suécia, na Finlândia, e dado origem tanto ao povo viking quanto ao povo germânico. Então é nesse passado aí que a ariosofia, que essa mística, que esse ocultismo alemão vai buscar referências. E para você ver como é que esse resgate de sociedades tribais antigas, germânicas, já existia assim, desde a Idade Média até, né? Porque a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos de Santa Maria de Jerusalém, né, que foi uma das ordens ali da época das Cruzadas, por exemplo, eles justamente fazem referência a esse povo teutônico aí. Então, eles são, entre aspas, né, os equivalentes aos templários, só que vêm lá da Áustria, né, que são povos germânicos também. Que apesar de ser um país diferente, não ser um país, entre aspas, alemão, mas assim, etnicamente eles são quase que a mesma coisa. São alemães étnicos. O pessoal gostava muito de justificar a sua descendência, né? Aí só voltando aqui rapidinho para as seitas, só para a gente entender o que aconteceu depois disso, né? Essa ordem germânica, muito baseada nos Pelcíticos, como vocês estão falando aí nos Pelcíticos. Aí, desculpa te interromper aí, mas só pra falar que, caralho, a gente fugiu muito da parada. Eu tô tentando voltar aqui. Pô, acho que a gente podia falar aí também da formação do partido nazista, né? Isso, é aí que eu tô tentando me encaminhar. Que é a parte política, né? Manda brasa. Exatamente. Essa ordem germânica foi fundada em 1912, né? Em uma década ela já possuía centenas de membros, né, que principalmente monitoravam judeus, e através do jornal que eu falei ali ficava, né, propagando coisas ruins sobre eles. A Sociedade Thule, que a gente falou aqui, foi fundada em 1918, então vocês veem que esse período foi muito forte para essa questão dessas sociedades pseudocientíficas aí da pureza ariana. Só que em que momento, por que isso aqui
se torna político, deixa de ser simplesmente um bando de malucos falando um monte de bobagem e se torna uma coisa política. Porque essa sociedade Thule, ela vai atrair uma galera que é muito influente, como, por exemplo, um cara chamado Max Amann, tá? Esse cara vai se tornar um general da SS, que é o principal braço armado da Alemanha nazista, ali, do partido nazista, né? Atrai também o Dietrich Eckart, tá? Esse cara vai ser um mentor político de Hitler, tá? Atrai Alfred Rosenberg, que é um teórico da criação do partido nazista, Rudolf Hess, também um nome muito, muito conhecido dessa época, que era o vice de Hitler, né, em 1933, Anton Drexler, que é um dos fundadores do partido nazista em si, e principalmente o Heinrich Himmler, tá? Esse infame cara aí, que é um dos mais ocultistas, é um dos que mais acreditava. E o Himmler, junto a outro cara chamado Friedrich Gilcher, eles vão fundar em 1933, tá? Então quase 10 anos depois, aí, um pouco mais de 10 anos dessa sociedade Thule, eles vão fundar uma outra sociedade chamada Ahnenerbe. Eu vou errar os nomes aqui. Ahnenerbe, que significa, traduzindo diretamente, significa herança ancestral. Então essa seita, esse grupo aqui, ele já tinha um propósito mais definido do que essas outras seitas que eu falei, que o pessoal se reunia para ficar falando um monte de coisa lunática. Esse grupo aqui, ele era um braço da SS, tá? Justamente para promover expedições que comprovassem toda essa loucura pseudocientífica. Então, por exemplo, eles financiaram expedições para encontrar a tal da Atlântida, que a gente falou. Eles procuraram também a Lança do Destino, que seria a Lança de São Jorge, né? O cavaleiro de São Jorge que derrotou São Jorge que derrotou o dragão, e para buscar também o Santo Graal, né? Eles queriam muito esses símbolos cristãos aí, esses símbolos históricos, para dar mais força ao Terceiro Reich, criado ali a partir do partido posterior ao partido nazista, né? O que a Alemanha se tornou, né? Essas relíquias sagradas também remetem a uma coisa muito medieval, porque quando a gente observa na Idade Média, tinha muito essa questão de um lorde, de um nobre, de um rei, querer determinada relíquia para embasar a sua reivindicação por uma terra, por alguma guerra, alguma coisa assim. Olha, se eu tenho essa relíquia sagrada, se eu tenho, por exemplo, a Lança de São Jorge, então qualquer reivindicação que eu faço, eu tenho o amparo da igreja, eu tenho um amparo religioso. Então você observa muito nisso também, nesse grupo aqui, Ahnenerbe, né? Tem até um artigo muito interessante aqui, um artigo publicado em 2002, está bem posterior, foi publicado em 2002 no jornal russo Pravda. Tá? Nesse artigo eles falam de túmulos que foram descobertos no sul da Ucrânia. Tá? Nesses túmulos eles encontraram soldados alemães nazistas com como é que eu vou dizer assim? Com mutilações no seu corpo, com a finalidade pseudocientífica de encontrar vestígios genéticos de superioridade, como, por exemplo, tinha um crânio lá de um soldado que tinham mutilado a parte frontal do rosto dele na testa ali, supostamente, aparentemente, para encontrar um vestígio genético de que aquele cara tinha um terceiro olho. Olha que coisa doida. Ou seja, se eles tivessem achado um vestígio, eles teriam a prova cabal, a prova física de que, povo alemão, tudo isso que a gente está falando da sua superioridade é real. Olha aqui esse crânio. No passado vocês tinham um terceiro olho, vocês eram mais adaptados, eram mais capazes, né? Fisicamente, intelectualmente, tinha tudo isso, né? E um outro objetivo dessa sociedade também era descobrir, desenvolver uma droga psicotrópica, né, que permitisse aos nazistas controlar a mente humana. Né? Tem até um filme, cara. Porra, um filme chocante, eu não lembro o nome. Se passa na França ocupada, e aí os americanos estão chegando. Se vocês por acaso tiverem visto esse filme e lembrado do nome, vocês falam, realmente não lembro não. Os americanos vão lá, e aí tem uma espécie de centro médico científico lá dos nazistas, e quando 2 soldados americanos entram nesse lugar, eles veem um monte de experimentos ali chocantes pra caramba. O filme é de terror.
tá? A classificação dele é terror, justamente porque essas cenas são... Não é muito bem feito, mas é de terror. Você vê que os médicos nazistas, os políticos nazistas estavam muito atrás de... se eu não conseguir uma resposta genética, eu vou desenvolver alguma coisa para justificar que os meus soldados arianos, combatem melhor. E foi nesse contexto que desenvolveram também, mas utilizaram muito ali a metanfetamina nos soldados alemães. A gente sabe que, notadamente, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista fez muito uso da metanfetamina, principalmente por causa da nova doutrina militar que eles tinham desenvolvido, que era Blitzkrieg. Blitzkrieg eram colunas blindadas, apoiadas pela Força Aérea também de modo muito rápido. Eles invadiam o território, não dava nem tempo do território invadido se mobilizar para se defender. Então, para você manter esses soldados acordados ali, o piloto do carro de combate, o piloto do avião, as tropas a pé, para você manter essa galera acordada 24 horas, eles utilizavam a metanfetamina. É claro que isso teve efeitos colaterais enormes para a população alemã, né? Inclusive entre 1939 a 45, os relatos afirmam aqui que 200 milhões de pílulas de Pervitin, que é uma substância à base da metanfetamina, para possibilitar os alemães combaterem. Então, quando você tinha um soldado alemão alucinado, combatendo de dia e combatendo de noite, cara, aquele soldado ali, ele achava, não se tinha ciência dessa coisa da droga fazer mal, ele achava que ele era superior. Então isso, dele realmente no campo de batalha desempenhar um papel alucinado e quase invencível, aliado a toda essa pseudociência de que ele era uma raça superior, casava muito bem, né? Tanto que no início ali da Segunda Guerra Mundial, nos primeiros momentos da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha realmente ninguém fazia frente a ela, né? Invadiu diversos países ali sem a menor dificuldade. Tem mais um, vocês querem mais um? Tem mais um completamente louco. Vocês já ouviram falar nos mestres do pêndulo sideral? Esse aqui eu deixei por último, porque ele é o mais louco, mas infelizmente é o que ele tem menos fonte afirmando isso, tá? Tinha essa pseudociência dentro do partido nazista, e principalmente durante a guerra, do pêndulo sideral, né? O pessoal literalmente pegava mapas, né, cartas ali do campo de batalha, e vinha ali um místico, que eles eram conhecidos como mestres mesmo, isso que eu falei, mestre do pêndulo, e ele conseguia adivinhar onde se encontrava, por exemplo, uma tropa inimiga, né? Teve um cara aqui, são conhecidos pelo menos 19 mestres do pêndulo que foram empregados pelo Terceiro Reich ao longo da Segunda Guerra Mundial. Um deles que se tem certeza, como eu falei aqui, esse assunto aqui é o que menos tem fonte, mas um que se tem certeza que trabalhou foi um arquiteto chamado Ludwig Straniak. Tá? Ele trabalhou para o exército alemão localizando posições inimigas e alvos através do pêndulo. Então ele botava a carta ali, né? Por exemplo, teve um momento aqui que ele trabalhou para a Marinha, colocaram uma carta da costa da Noruega e ele pegou um pêndulo, tá? Para quem ainda não conseguiu visualizar, é realmente pegar um pêndulo, colocar em cima do mapa, e aí o cara, através das técnicas ou pseudotécnicas dele, ele conseguia, no momento certo em que o pêndulo passasse, ele dizia, é aqui que tá. E em uma dessas vezes, né, aparentemente ele localizou corretamente um navio inimigo na costa da Noruega. Cara, eu só achei muito louco. Eu pesquisei aqui essa questão esotérica do pêndulo aqui na internet, mas realmente tem muito pouca coisa. Quando você joga, inclusive, aí no Google técnica, mestre, teoria do pêndulo sideral, a primeira coisa que vai aparecer são coisas sobre deck de Yu-Gi-Oh! Tá? Realmente faltam fontes. Mas esse cara aqui é comprovado que ele trabalhou e que ele utilizava essa ferramenta aí para encontrar tropas inimigas. Né? Cara, eu acho que assim, o principal é que tinham muitas crenças ocultistas que eram disseminadas assim por altos oficiais nazistas, entendeu? Essa que é a parada. Porque pessoas aleatórias acreditando em coisas aleatórias existem até hoje, entendeu? Mas a questão é que isso estava impregnado mesmo no alto comando no alto comando nazista.
assim, um dos grandes nomes aqui que são associados a essas crenças pagãs, vamos dizer assim, é o Julius Streicher, que ele foi um dos grandes responsáveis aí pela publicidade, pela campanha, né, pelo marketing nazista aí, né, que era muito forte, né, a propaganda nazista era muito forte. Inclusive por isso que eles conseguiram que a população fosse, assim, literalmente devota a Hitler e a todo o movimento nazista, né, porque a propaganda era quase que uma lavagem cerebral, entendeu? Associada às dificuldades que o povo passava na época, eles realmente viam aquilo ali como uma única salvação, né? E toda essa mística aí era justificativa para mostrar que eles eram superiores e não era para eles estarem passando por aquela situação tão complicada como eles estavam passando, né? E tem até um trecho aqui que eu vi, cara, que num festival nórdico de solstício de verão, né, que é um festival pagão, que aconteceu em Hasselberg, né, que inclusive é uma montanha que foi considerada pelo próprio Hitler uma montanha sagrada. Ele fez um discurso, aqui é uma parte do discurso que eu vou falar, abre aspas aqui. Se olharmos para as chamas desse fogo sagrado e nelas lançarmos os nossos pecados, poderemos baixar dessa montanha com as nossas almas limpas. Não precisamos nem de padres e nem de pastores. Fecha aspas. Ou seja, ele está negando a importância do cristianismo, tanto o católico convencional como o protestante, né? Que a gente já falou em outros episódios que o protestantismo, ele, entre aspas, nasceu na Alemanha, né? O Martin Luther, né? Ou Martinho Lutero, que é um dos grandes nomes aí da revolta protestante aí, né, cristã, ele era alemão, né? Ele foi um padre alemão. Então, assim, você vê por essa declaração do Streicher que existia realmente essa mentalidade de se separar dos outros povos brancos cristãos da Europa, né? E surgir como uma nova raça superior, até mesmo em suas crenças, entendeu? Outro grande nome da Alemanha nazista que está muito, muito ligado ao ocultismo é o Heinrich Himmler, né? O Heinrich Himmler, ele foi um oficial nazista que ele foi de extrema importância na Alemanha nazista aí, porque ele ocupou vários cargos de chefia muito grandes, né? Ele foi chefe da polícia alemã, né? Ele foi Reichsführer SS, né? Ele foi o comandante da Schutzstaffel, né? Que era a SS, né? A polícia, o grupo paramilitar alemão que passou a ser uma polícia ali, né, uma tropa de proteção durante o domínio nazista, né? Ele foi comissário do Reich para fortalecimento da nação alemã, foi diretor do escritório de segurança do Reich e foi ministro do interior do Reich. Então, assim, um cara de extrema importância. E ele era um dos caras que mais incentivava essas crenças neopaganistas, vamos dizer assim. O foco aqui da conversa é justamente a gente falar do ocultismo nazista, né? Mas eu acho que a gente também tem que colocar o seguinte, que o nazismo, como vertente do fascismo, ele chega ao poder na Alemanha através de um processo político. Que tudo isso aqui que a gente está falando é, na verdade, uma espécie de pano de fundo, né? Não existem provas muito contundentes de que, por exemplo, o principal líder nazista, o Hitler, tinha ligações com esse ocultismo que a gente está discutindo aqui. Ele chegou, inclusive, a dar declarações zombando, né, desse folclore alemão e tal, apesar de que se usou muito, né, o próprio Hitler
desse racismo, desse ódio aos judeus, aos eslavos, aos ciganos, às pessoas negras também, para consolidar o poder, para conseguir exercer ali um domínio ideológico sobre a população. No entanto, o partido nazista e o próprio Hitler, eles são uma construção política também. É bom deixar claro que a gente está abordando esse lado curioso, esse lado místico, num sentido de fazer um contraponto, de fazer uma ligação. Mas que o governo do Hitler, o governo nazista, foi um governo de pessoas, né? É preciso, de alguma forma, humanizar essas figuras que a gente está falando aqui, todos esses líderes nazistas, porque eles eram pessoas, eram seres humanos. Apesar dessa mística, disso tudo que eles buscavam, esse tipo de pensamento que os levou a atrocidades, aos crimes, ao holocausto, ao racismo, são características, infelizmente, que são muito humanas, muito reais, né? E que é preciso tomar muito cuidado para que elas não ressurjam aí na sociedade atual, porque muitos desses mitos aí que serviram para unificar a população que se deixou levar pelo nazismo, eles são presentes até hoje na política, né? Isso aí que você está falando, de tomar cuidado para não ressurgir, é muito importante, porque de tudo isso que a gente está falando, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, mesmo após o suicídio de Hitler, surgiu um novo movimento chamado hitlerismo esotérico, tá? E isso é muito louco aqui. Eu vou citar 2 autores principais. Uma foi a indiana Savitri Devi, tá? Ela escreveu um livro chamado Hitlerismo Esotérico e a Tradição, né? Nesse livro ela faz uma ponte entre toda essa ideologia ariana que a gente está falando, né? O pessoal os nazistas ali da Alemanha que falavam que descendiam dos povos germânicos, e dos indianos. Ela fez uma ponte entre esses 2 povos, né? Os germânicos e os indianos, que lutavam pela sua independência na época que ela escreveu esse livro, né? Ela cita, inclusive, a suástica, que seria o símbolo da união entre os hindus, né? Então, fazendo esse paralelo muito forte aí. Para essa autora, o Hitler era um avatar, ou seja, uma encarnação do deus Vishnu, que é da religião hindu, né? E que ele, nessa forma de avatar, nessa forma de encarnação, ele buscava levar o povo ariano, e nesse livro dela isso incluía os hindus, né, de volta à glória do passado. Olha que loucura, olha que mistura. E cara, olha isso. Eu queria saber a opinião do Hitler sobre isso, cara. Pois é. E teve um outro autor, que foi um chileno, chamado Miguel Serrano, tá? Ele escreveu The Gold Cord Esoteric Hitlerism, a faixa dourada, Hitlerismo Esotérico e Adolf Hitler, o último avatar. Foram 2 livros, tá? Nesse livro, ele afirma que Hitler não morreu após a Segunda Guerra, mas foi para Shambhala, um lugar paradisíaco da mitologia tibetana. Shambhala, que já foi localizada no Polo Norte e no Tibete, seria hoje um centro subterrâneo na Antártida, que conta, inclusive, com uma cidade de cerca de 2 milhões de habitantes, chamada Nova Berlim. Então, olha só, cara, a gente está falando de um monte de maluco aqui que criou o Partido Nazista. O problema é que isso alimentou outros malucos após a Segunda Guerra Mundial. Então, realmente, é como o Raul está falando. Cara, isso é perigoso. Isso é perigoso. O pessoal tem que... Hoje, nos Estados Unidos, é muito comum também grupos neonazistas. Na Europa, também existem. A galera tentando reviver essa coisa absurda. E isso aí que você falou, Felipe, é interessante. Eu queria saber o que Hitler acha disso. Porque tem muito essa discussão entre ele realmente acreditar. O Himmler não, cara. O Himmler, as fontes são unânimes em falar que ele era completamente devoto a essas teorias arianas, mas a discussão é se Hitler era realmente, ou se ele usava isso como ferramenta para se promover politicamente, promover o partido, né, e conseguir que o povo fizesse aquilo que ele queria. Tem um livro chamado Por Dentro do Terceiro Reich, tá? Foi escrito por Albert Speer. É importante ressaltar que esse autor aqui, ele era muito próximo de Hitler, tá? Então a escrita dele é nada imparcial, beleza? Mas eu achei interessante citar aqui. Ele era arquiteto-chefe e ministro do armamento e confidente de Hitler, né? Nesse livro, ele cita que em determinado momento da história,
uma delegação árabe foi até a Alemanha para conferenciar com Hitler. E o delegado árabe estava conversando com Hitler sobre questões históricas e ele fala o seguinte: o delegado árabe, ele fala o seguinte: o mundo teria se tornado muçulmano se os berberes e os árabes tivessem vencido a Batalha de Tours no século 8 d.C., e que os alemães se tornariam herdeiros de uma religião que acreditava em espalhar a fé pela espada e subjugar todas as nações a essa fé. Tal credo era perfeitamente adequado ao temperamento alemão. E o Hitler teria reagido a essa citação dele, dizendo: vejo que nossa desgraça foi ter a religião errada. Por que não tivemos a religião dos japoneses, que consideram um sacrifício pela pátria o bem supremo? A religião muçulmana também teria sido muito mais compatível conosco do que o cristianismo. Por que tinha que ser o cristianismo com sua mansidão e flacidez? Então a questão da religião na Alemanha para Hitler, ela era apenas uma ferramenta. Né? Apesar de ele ter tido pais católicos, cristãos católicos, a mãe dele principalmente era bem devota, ele enxergava a religião, na verdade, como uma ferramenta de Estado. Né? Isso é bem interessante. E, na verdade, o que ele queria era criar, mesmo que utilizando o cristianismo, mas um cristianismo alemão, um cristianismo do Partido Nazista. Igual a Inglaterra criou a Igreja Anglicana, a gente já falou sobre isso aqui no Resenha Épica também, ele queria criar uma coisa dele. Mesmo que fosse católico, podia ser o que quisesse, desde que atingisse os objetivos, desde que fosse do Partido Nazista. Né? Isso eu achei bem interessante. Cara, mas tem uma questão aqui. Eu entendo o que vocês estão falando e eu concordo. Né? Pode ser só uma simbologia, tal, um pano de fundo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem relatos. Lógico que muita coisa é um sensacionalismo, né? Para dizer que assim, chama muito atenção, vende muito mais, se a gente ficar falando aqui que eles eram uns malucos ocultistas, um bando de bruxos. Mas a gente também não pode fingir, a gente não pode simplesmente dizer que não, era um pano de fundo e pronto, assim, de maneira tão fácil. Por quê? O nazismo não é só Hitler. Apesar dele ser o Führer, mas o nazismo não é só Hitler. E, por exemplo, o Himmler, cara, ele além de ser o líder ali da SS, né, onde ele inclusive incutia esses pensamentos ocultistas e fazia quase que uma lavagem cerebral nos membros da SS, ele também instigava pesquisas que provassem a superioridade através de formas místicas, né? Podemos dizer assim, formas ocultas. Ele que incentivou, inclusive, uma outra organização que era a Annenerbe. Caraca, como é que fala essa porra? Mas enfim, que era justamente uma organização, era uma comunidade de investigação e ensino sobre a herança ancestral dos alemães. Ele fundou essa Annenberg. Então, os caras foram até o Tibete procurar, o Tibete, Afeganistão, Islândia, Bulgária, entendeu? E os caras faziam uma pesquisa de campo mesmo. Então, assim, isso não me parece só propaganda, tá entendendo? Por mais que o principal motivo talvez fosse, mas tinha mais coisas aí, entendeu? Existia, era uma sociedade, não, mas como é que eu vou dizer? Uma instituição, era um braço ali uma instituição, né, um grupo ali para fazer uma propaganda política, mas era uma sociedade de pesquisa pseudocientífica também. Uhum. Entendeu? Que se mesclava com essa... A parte política, né? Essa pseudo-religião, vamos Sim. dizer aí, que poderia surgir através disso, entendeu? Era realmente uma ideologia ali que mesclava essa pseudociência e religião também. Inclusive, ele chega a criar uma sede, né, para toda essa infâmia que ele criou. Né? Teve um castelo que ficou famosíssimo durante a Segunda Guerra Mundial, foi o castelo de Wewelsburg.
Esse é um castelo antigo, ele é medieval, do século... Medieval não, perdão, moderno, do século XVII, né, que foi construído para os príncipes bispos de Paderborn. E aí o Himmler, ele quis adquirir esse castelo justamente para fazer uma espécie de quartel-general da SS, né, que trazia consigo esse braço aí, a Annenberg, para pesquisa e estudo e educação em cima da superioridade ariana. Ele faz um contrato de arrendamento de 100 anos desse castelo, como se fosse um aluguel de 100 anos, né? E aí ele muda o nome desse castelo em 1935, se tornou escola, como você está falando, a parte da educação. Eles queriam pesquisar, né, e ensinar. Era uma coisa contínua, né, para manter o povo alemão acreditando nessa questão ariana. Se chamava Escola Wewelsburg SS. Então era da SS. É por isso que muitos filmes até sempre vão trazer essa ideia da SS como uma coisa muito mais obscura. Você tinha o exército alemão, que era a Wehrmacht, né, e você tinha a SS. Então, por exemplo, naquele filme lá com o Brad Pitt, o filme Fury, que eles traduziram para Corações de Ferro, no final do filme, quando eles já estão enguiçados lá no cruzamento, um dos rapazes está de sentinela no alto de um monte bem avançado assim, e ele vê um batalhão andando, né, no sentido que eles estão lá com o blindado deles encalhado. E aí o garoto volta correndo para avisar e o pessoal fica, não, mas, poxa, o pessoal tava marchando, tava cantando, o pessoal tava motivado, tava com a moral alta. E aí o cara mais antigão lá, o Brad Pitt, o sargento, ele fala, porra, isso aí deve ser um batalhão da SS. Então até mesmo dentro da hierarquia militar, durante a Segunda Guerra Mundial, você tinha um exército convencional, que era a Wehrmacht, e você tinha as tropas da SS, que notadamente eram muito mais cruéis no campo de batalha, porque acreditavam muito mais nessa questão esotérica, né? Nessa questão não só a SS. Não só a SS. Eles tinham vários outros grupos paramilitares, né? Tinha sim. a Juventude de Hitler, SS. tinha um negócio assim também. Não, tinha a Stutzstaffel, que é a SS, inclusive o símbolo deles, a gente estava conversando antes, né, que parecem 2 S, mas na verdade são 2 runas, né, também, já trazendo de novo essa simbologia nórdica, né. Tinham também o Sturmabteilung, deixa eu ver aqui como é que fala, Sturmabteilung, alguma coisa assim, né, que inclusive é uma das inspirações dos Stormtroopers, né, do Star Wars. Você tinha até falado antes da gente começar a gravar, você mandou aí um símbolo do Império, né, cara? Não, é o símbolo da Primeira Ordem, já nos últimos 3 filmes aí, depois da queda do Império. Isso. Então, eles focam ainda mais no nazismo, né, nessa última trilogia, sim, né? Sim. E você vê desde a trilogia original que os Stormtroopers, eles são baseados nessas ordens paramilitares nazistas, né, que é SS, esse Sturmabteilung, né, e até, inclusive, existiam Stormtroopers mesmo na Primeira Guerra Mundial, né, que é Sturmtruppen, um negócio assim. Exatamente. Né? Então, isso tudo aí inspirou os Stormtroopers do Star Wars, né, cara? Justamente porque são aqueles soldados que eles meio que são, assim, eles não são pessoas mais, né? É um pessoal ali que tá tão focado, é tão devoto àquele propósito, que eles não têm mais individualidade. Tanto que os Stormtroopers no original ali, a gente vê na segunda trilogia, a gente vê que eles são clones. Isso. Né? Assim, justamente para exemplificar essa falta de individualidade mesmo. Pra desumanizar eles vivem por aquilo ali. Exatamente, eles vivem por aquilo ali. Então é uma parada muito, muito forte, cara, psicologicamente falando. Então, assim, pode ser que isso seja tudo um arranjo. Justamente. Não, pode ser que isso seja tudo um arranjo realmente para que essas pessoas lutem por esse objetivo acima de qualquer coisa. Sim, mas eu acredito realmente que muitos desses oficiais, eles estavam dentro dessa lavagem cerebral também. Os próprios caras que causavam isso nos soldados rasos ali, eu acho que alguns deles realmente passaram a acreditar em sua superioridade, entendeu? Uhum. Por isso que eu citei a questão da diferença das tropas convencionais da SS nos filmes.
Eu acho que isso é muito bem representado. Tem aquele filme Bastardos Inglórios lá, que o coronel nazista ele é DSS. Eu tenho certeza que tu sabe o nome do ator, eu esqueci. Eu sei que o personagem é o Hans Landa, mas me fugiu agora da cabeça o nome do... É Christopher... É com W, alguma coisa assim. Ele faz o filme do Django Livre também. E aí você vê que, cara, toda vez... Tudo bem que são filmes americanos, sempre vão ser tendenciosos, mas eles representam... Christoph Waltz. Eu sabia que era Christoph com o sobrenome era W. Christoph Waltz. Não, mas esse aí é o nome do personagem, né? Não, é o nome dele mesmo. Hans Landa. Hans Landa é o nome do personagem. Hans Landa é o personagem. Então, os oficiais da SS em filmes, em mídias... inclusive filmes alemães, tá? Eu já vi também. Mas eles são sempre muito representados dessa forma mais idealista. Eles não são só militares, combatentes. Não, eles são malucos mesmo, essa questão da SS. Não. Você só errou nesse exemplo aí, que o Hans Landa, mano, o Hans Landa, ele não acredita em nada. Ele é um filho da puta, aquele cara. Na primeira oportunidade, ele nega a própria ideologia dele ali, cara. Você vê que ele tá ali ele se diverte com a parada mesmo. Esse ator tem que ser exaltado por esse personagem que, cara, eu acho que ele é um dos personagens, assim, mais execráveis, assim, mais nojentos, cara. Você dá fica ódio, com uma né? raiva gigantesca, dá muito ódio, cara. Aquela cena do it's a bingo, caraca, meu irmão. Que vontade de... Se tivesse como, eu ia lá dar um soco na cara dele. E é engraçado, cara, é interessante pra você ver a extensão de atuação desse cara, que no Django Livre, que é justamente um filme do Tarantino também, ele faz o oposto. Ele já faz um cara abolicionista, né? Que é o Ken Schultz, o nome do personagem. Né? Ele é um cara que justamente ajuda o Django ali, porque ele é abolicionista, chega um ponto que ele não consegue se segurar ali diante do personagem do DiCaprio, né? E justamente pelo esse ódio que ele tem contra os racistas, ele atira nele. Então, pra você ver que, o cara é extremamente versátil. Como é que a gente puxa pro assunto agora? Não, eu tenho gancho de volta perfeito. Mas só pra finalizar aqui, mas tu concorda comigo que ele acaba sendo uma figura muito mais assustadora do que um militar convencional? Né? Nesse sentido que eu tava falando, o militar da SS ele é um cara mais assustador. Sim. Até o cap deles com o símbolo da caveira. Mas, só voltando rapidinho que você falou aqui do Star Wars, por que eu tive esse estalo? Porque quando eu tava pesquisando aqui, eu lembrei, inicialmente eu não ia achar vínculo nenhum com Star Wars, não era a intenção. Mas eu percebi que um dos símbolos que tinha dentro do castelo que a gente mencionou aqui, lá do quartel-general do Himmler, se assemelha, tá? Não é igual, tá? Ele se assemelha com o símbolo da Primeira Ordem que é explorado lá nos filmes de Star Wars com um aspecto bem nazista. Dentro desse castelo, ele era repleto de misticismo, de símbolos, como a gente já falou aqui, a suástica, que era uma coisa que eles importaram lá do Oriente, que era um símbolo de boa sorte, boa fortuna. E aqui também tinha um outro símbolo, que é esse que eu achei parecido, que era o Sol Negro. Ele foi lapidado, não sei se lapidado é a palavra certa, mas no chão, na internet tem foto aí, se vocês quiserem pesquisar, joga aí Sol Negro, já vai aparecer direto lá o chão do castelo, com pedras, não sei se é mármore, eu não entendo muito de piso, mas ele é verde assim, e o Sol Negro, ele é repleto de simbolismo, que além dele possuir essas runas nórdicas SS, que é a runa Sig, né, associada ao sol e à vitória, né? Então muito essa coisa do vamos para frente, a Alemanha, vamos vencer, é a runa da vitória. Ele representa a suástica, que é uma coisa de boa, como eu falei, de boa fortuna, né? E toda a questão circular do símbolo, uma coisa simétrica, uma coisa fácil de identificar. E esse símbolo, o Sol Negro, ele não é tão presente em filmes quanto a suástica, porque ele é uma coisa mais obscura, tanto que não se tem tantos registros sobre o que significava para os nazistas esse símbolo especificamente. Né? Mas se sabe que dentro desse castelo tinha todo um rito iniciático para os grandes oficiais da SS, inclusive alguns deles se casavam lá dentro, né? Apesar do castelo ser um castelo bonito, medieval e tudo mais, mas tinha todo esse simbolismo ali por trás do Sol Negro. Tinha até militares que levavam seus filhos para serem batizados ali. Mas, só ressaltando, tem esse símbolo que até hoje não se sabe. Esse castelo,
Hoje em dia ele se tornou um museu, houve muito debate o que ia fazer com esse castelo, né? Mas ele se tornou em 1982 um museu. O pessoal ficou, mas a gente vai fazer um museu sobre nazismo? Vai ficar lembrando as pessoas sobre isso? Mas ele traz uma proposta justamente oposta, né? Vamos mostrar a crueldade dos nazistas, porque realmente isso não pode ser esquecido, né? Para que isso não se repita na história. Assim como lá o campo de concentração de Auschwitz também tem uma parte visitável, né? Isso não é para enaltecer as conquistas nazistas, na verdade isso é para ficar na memória da pessoa, para que isso jamais se repita na história. Então, eu ia falar um pouco dessas referências ao nazismo e ao ocultismo nazista na cultura pop, né? Pois é, nos filmes do Capitão América, dos Vingadores, desse arco recente da Marvel, o Caveira Vermelha ele tá atrás do Tesseract, que tem a ver ali com aquela árvore sagrada da cultura nórdica, né? Sim, olha, a busca das relíquias, né? E vários outros filmes tendem a retratar os soldados nazistas da SS com essa mística sobrenatural, representação do mal, né? E o próprio Indiana Jones, pô. Indiana Jones também. Verdade. No Indiana Jones a gente vê os nazistas procurando a arca, né, da aliança, e é justamente a própria... O final do filme, né, acontece isso, a derrota deles é justamente essa, né, porque eles não poderiam tocar na arca, né, e tal, eles liberam um poder que destrói a eles mesmos e tal, mas, assim, isso é justamente baseado em supostas procuras de artefatos mágicos que eram incentivados pelo próprio o Himmler, né? Que se diz que ele procurava até o Santo Graal e tudo, né? Tem muito a ver com isso. Pois é, e essa associação mística à maldade, ao mal, também é muito comum até em documentários aí, lá, History Channel, né? E eu acho que é complicado, cara, porque esse lance de trazer uma explicação mística, religiosa, né, associar o nazismo como uma expressão da maldade demoníaca, digamos assim, isso é complicado no sentido de que a gente precisa lembrar que a gente está falando de políticos, de pessoas, de homens, né? E assim, isso leva a gente para um lado sensacionalista, né? Para um lado que foge um pouco da realidade das coisas. E é muito comum quando a gente se depara com crimes hediondos, com acontecimentos assim que chocam a sociedade, essas explicações surgirem, né? Associar isso à religiosidade, ao demônio, à maldade, e a gente acaba deixando uma explicação mais racional para esses males da humanidade, digamos assim. E eu acho que é uma ponderação assim, a ser feita. Não, claro que a gente tem que pontuar que tem muito sensacionalismo aí. A gente não explorou tantas teorias da conspiração justamente por isso, pra gente não ficar propagando sensacionalismo aqui, mas assim, a gente pode citar que, por exemplo, existem teorias, né, reivindicações, entre aspas, né, de uma possível possessão demoníaca de Hitler. Tem a teoria de que esse levante nacional alemão foi um precursor da nova ordem mundial. Tem os que dizem que o próprio Aleister Crowley, que a gente pode falar em outro episódio aqui, tentou contatar o Hitler justamente, né, para tratar sobre esses assuntos esotéricos e tudo, entre muitas outras coisas, né, cara? Mas, assim, eu acho que é importante a gente manter, justamente que nem o Raul falou, a gente manter nos políticos e generais ali, os pivôs ali, né, da Alemanha nazista, né, e o que eles fizeram, né, e como eu falei, não necessariamente todo o mecanismo nazista acreditava em ocultismo, né. A gente tá pontuando aqui que é principalmente o Himmler mesmo, né, e alguns outros que poderiam ali estar exaltando uma cultura germânica, né, mas ao que parece, o que pirava mesmo nessa parada era o Himmler, não muitos outros, né?
Mas por ele ser muito importante ali dentro do Partido Alemão e dentro Exatamente. aí acabava arrastando muita gente, né? Eu queria, já que você citou um monte de teoria da conspiração, eu queria citar só mais uma aqui, essa é fraquinha, tá, o pessoal... Eu já me senti sendo chamado a atenção aqui do Raul, porque eu estou pirando a cabeça muito forte, mas só mais uma aqui, que Hitler teria... Mas isso é uma afirmação dele próprio, né? Então totalmente parcial. Mas Hitler era um reptiliano. Não, peraí, aí foi demais também. Isso aí eu não jamais vou falar um absurdo, sem pé na cabeça desse aí. Mas ele teria, que a gente não falou, mas Hitler foi na Primeira Guerra Mundial, ele era o cabo Hitler, né? Um cabo de artilharia. Isso, a gente não citou, mas é importante ressaltar aqui. E quando ele estava na guerra, ele falou após que, quando ele estava dentro de uma trincheira, ele teria ouvido na cabeça dele uma voz dizendo para ele sair de onde ele estava, para ele trocar de trincheira. E segundos após ele ter trocado de trincheira, caiu uma bomba ali, né? E aí ele teve sua vida salva. E isso pode ter, tá? Tô deixando bem claro aqui, pode ter, se isso tiver sido real mesmo, isso pode ter ajudado, corroborado a ele acreditar que era uma espécie de messias que levaria o povo alemão para sua glória, tá? Mas tô deixando bem claro que é só uma teoria. Mas ainda sobre a questão da propaganda, né? Que a propaganda nazista, ela é evidentemente muito baseada na questão ariana, né? Eu vi aqui até uma imagem de propaganda da época, propaganda de jornal, em que tinham tropas de soldados nazistas em cima de claramente um barco que era um Drakkar Viking. Né? Ou seja, tá buscando lá, né, os escandinavos, como a gente está mostrando aqui, a raça superior. E isso é evidente, vocês podem jogar aí. Não sei se vai ser tão fácil de achar no Google. Tá? Eu vi isso aqui em um documentário sobre o assunto, em que eles mostravam de passagem aqui, e tinha lá um recorte do jornal com essa imagem, eles remando um Drakkar Viking. Isso é muito evidente que eles estão vinculando aos povos escandinavos, aos nórdicos antigamente. E tem também a famosa invasão, em determinado momento da guerra, que eles decidem sair só daquele cenário europeu ali e invadir a União Soviética, na Ásia, né? E essa operação ficou conhecida, foi nomeada de Operação Barbarossa, né? Esse nome foi dado em homenagem, em referência a uma lenda, que é a lenda do imperador romano Frederic Barbarossa, né? E a lenda em cima desse cara é que ele voltaria a acordar, né? Após a sua morte lá no passado, ele voltaria a acordar na hora de maior necessidade para restaurar a glória alemã, né? Então, assim, se nomear uma operação militar desse vulto, né? Que foram, não sei quantos corpos de exército, não sei quantas divisões e brigadas, assim, a frente ocidental era gigantesca, né? Mobilizou muitos recursos e ele nomeou essa operação em cima de uma lenda. Então, assim, é bem evidente o vínculo que eles faziam a todas as teorias e misticismos de supremacia, né? Se eles realmente acreditavam nisso, é justamente essa a questão. Mas que eles utilizavam a simbologia, usavam bastante. Eu acho que a gente está encaminhando assim para o final. Eu queria trazer aqui uma reflexão de um autor que chama Girardet, acredito que seja assim a pronúncia em francês. É um livro em que ele analisa o modo como políticos utilizam o imaginário coletivo para manipular as pessoas. O livro dele chama Mitos e Mitologias Políticas, da Companhia das Letras. E aí, ele fala de alguns estratagemas que foram usados pelos nazistas e que é muito curioso que, se a gente extrapola para a realidade de hoje, faz muito sentido no modo como os políticos eles interagem ali com o que as pessoas pensam. Ele fala de 4 mitos diferentes que são muito utilizados assim para dominar ali, chamar a atenção, né, das pessoas. Ele fala que é o mito da conspiração maléfica, ou seja, que existe um outro que, sob forças obscuras, está tentando tomar o poder e essa tomada de poder ela seria eminente. Isso é um mito, né, que os políticos lançam mão. Um outro mito seria o do Salvador, o apelo a um chefe, quase um chefe messiânico que ia restaurar a ordem, né? Um mito também de uma idade de ouro, ou seja, uma idealização do passado, que num passado a médio e longo prazo houve assim, uma sociedade idealizada melhor do que a atual, com um certo ideal de felicidade, né? E um último mito seria aquele mito da unidade,
que aquele grupo político, aquela ideologia, ela unificaria a nação que viveria com coerência e felicidade. E é incrível como isso se encaixa perfeitamente no nazismo, como todo esse ocultismo, esse pensamento místico que já existia na sociedade alemã, se encaixou também nessas proposições, né? E foram utilizadas. E se a gente pensa na política atual, é praticamente só isso que os políticos fazem, né? Mexer com esse imaginário coletivo, com as consciências e subconsciências aí do coletivo e também do individual, né? Principalmente com a fragilidade das massas, né? Mas então, meu amigo Bruno Campos, na sua opinião, como o ocultismo nazista influenciou a guerra? Meu amigo Felipe Sampaio, meu amigo Raul Trindade, hoje falamos bastante aqui, falamos sobre como a Alemanha saiu fragilizada economicamente, socialmente da Primeira Guerra Mundial, como que surgiram novos pensamentos místicos, falando sobre superioridade de uma raça, né, de uma espécie humana em detrimento de outra, como isso, de certa forma, infectou o pensamento político da época, como isso motivou os líderes, principalmente ali que a gente está mostrando, o Hitler, que se tornou o Führer da Alemanha, o Himmler, outros generais do SS, idealizadores políticos, e como eles utilizavam os símbolos e como tudo isso pode ter influenciado decisões políticas e militares. E a minha resposta para essa pergunta, como influenciou, na verdade, acaba sendo um resuminho de tudo isso que a gente falou. Eu vou começar falando, vou tentar não me estender muito, eu vou começar falando pelo que o Raul Trindade falou agora no final. Políticos, líderes, soberanos, lordes, nobres, príncipes, reis, imperadores, monarcas, de um modo geral, ao longo da história, sempre se utilizaram da ignorância da massa, vamos colocar assim, para se promover. Né? O que ele falou coube muito bem. Cara, eles criaram uma teoria para unir uma população em prol de um objetivo comum. Isso você vê se repetir ao longo da história. Você vê, por exemplo, reinos cristãos se unirem, né? A gente já falou sobre as cruzadas aqui, reinos cristãos se unirem dentro desse pensamento em comum de expandir a fé e ir lá para o Oriente Médio para tentar reconquistar Jerusalém. Né? Você vê, principalmente nessa questão religiosa, sempre vão utilizar muito a religião para dominar os outros povos. Você tinha, por exemplo, também o Império Romano, que de uma forma social eles falavam que eram superiores aos outros também, né? Falavam a língua latina, chamavam os outros de bárbaros, porque eles não falavam a língua latina, eles não eram romanos, logo eles eram inferiores, mereciam ser invadidos e conquistados. Né? Então isso é uma coisa que se repete na história. Eu acho que a grande diferença do nazismo foi o que eu falei lá no início do episódio. Foi a questão do pensamento humanista, da corrente humanista da coisa. Eles não estão falando de Deus agora. Eles não estão colocando o seu Deus. Eu nazista, eu tenho um Deus que é mais forte que o seu. Né? Como, por exemplo, lá os escandinavos, os vikings faziam. Não, Odin é mais forte. Tinha essa disputa entre deuses. E cada um acreditava no Deus. O meu Deus é mais forte que o seu. Eu vou te dominar, eu vou te conquistar. Aqui não tem essa figura de Deus. Aqui a figura é humana. Eu sou geneticamente superior. Né? Eles afirmavam isso. Eu sou geneticamente superior. Os meus antepassados, eles eram superiores aos seus antepassados por consequência. Por extensão, eu sou superior a você, por isso eu vou te invadir, eu vou te conquistar. Essa era a prerrogativa que eles utilizaram. Tá? Então essa para mim foi a diferença entre o nazismo e os povos anteriores ali ao século XX, o momento humanista da sociedade. Mas como que isso influenciou diretamente a guerra? Né? Como que esse pensamento ocultista influenciou diretamente a guerra? Como a gente mostrou aqui, esses pensamentos eles foram evoluindo. Né? Partiu de dois autores meio malucos, dois autores e uma autora meio maluca, influenciou uma galera a se organizar, um efeito bola de neve, né? Criou uma seita, que criou outra coisa, que de repente virou um partido político, que de repente estava no lugar certo, na hora certa, numa república fragilizada e culpada pelas derrotas da Alemanha, e de repente, pum, partido nazista é colocado no poder. O chanceler é um cara
que acreditava ou não, mas em seus discursos ele citava a superioridade ariana, tá? Isso é inegável, ele citava. Então ele motivou a massa alemã, a população alemã, a acreditar que era superior. E por isso precisava colocar os judeus em campos de concentração, em trabalho forçado, para que eles não ficassem dentro da sociedade alemã e corrompessem a genética com suas impurezas. Esse era o discurso. Então, para mim, foi dessa forma que influenciou a guerra, porque todas as decisões que foram tomadas ao longo da Segunda Guerra foram tomadas em cima desse partido político, que nasceu, um dos braços, tá? Desse partido político, tinha uma corrente mística que usava uma pseudociência para se amparar, para se justificar, né? E novamente só apontando o que o Raul falou, se não fosse o nazismo, provavelmente teria existido uma outra corrente político, filosófica, social, econômica, religiosa. O fato é que o povo estava fragilizado naquele momento e eles precisavam de um líder. O líder que apareceu trouxe esse contexto. E aí eles foram atrás desse contexto, mas provavelmente qualquer outro tivesse surgido e tivesse movimentado a massa, teria conseguido o mesmo objetivo, né? Em prol vamos atingir, reconquistar o prestígio da gloriosa Alemanha, do Império Romano-Germânico, do passado e tudo mais isso, né? Então, para mim, foi dessa forma que o ocultismo nazista influenciou a guerra, né? Principalmente a Segunda Guerra Mundial. E você, cara amigo Raul Trindade, depois desse meu monólogo aqui, nessa minha palestra, sua vez, como você acha que o ocultismo nazista influenciou a guerra? Cara, eu já acho que diretamente, essa influência ela não existiu, assim, ela não é evidente. Para mim, a Segunda Guerra ela tem causas políticas, geopolíticas e econômicas. O nazismo, o fascismo de maneira geral, ele se coloca ali na Itália, na Alemanha, como um terceiro caminho. O liberalismo ele tinha falhado em 1929, com a crise de 29, e os alemães também não queriam de maneira nenhuma o socialismo da União Soviética, que tinha destronado um império de séculos e feito uma revolução na sociedade, colocado no poder grupos sociais que não representavam as elites, que não representavam principalmente as elites econômicas, né? Então, o nazismo ele vai ser corporativista, ele vai ser uma visão que competiu com essas outras visões de mundo ali naquele momento. Tem a questão expansionista e que vão levar aos conflitos que geraram a Segunda Guerra Mundial. E que as causas dessa Segunda Guerra elas são muito associadas também à Primeira Guerra Mundial. E se pensarmos, por exemplo, na Guerra dos 100 Anos, em guerras em períodos históricos que duraram aí décadas, o prazo de 20 anos entre a Primeira e a Segunda Guerra, ele é relativamente pequeno, né? Então, eu costumo dizer que é basicamente o mesmo conflito, né? Com desdobramentos diferentes. Mas, esse ocultismo, ele representa uma espécie de argamassa cultural que serviu para dar coerência à população que viu ali as suas ideias, suas ideologias sendo expressas através do nazismo. A gente não pode negar a capacidade de mobilização que o nazismo teve. E eu acho que essas crenças ocultistas, esse folclore, essas ideias racistas, essas ideias associadas ao passado mítico da raça ariana, isso já existia de alguma forma na mentalidade, no inconsciente ali do povo alemão. E o nazismo soube muito bem usar isso e direcionar para um propósito, que foi a expansão, que foi a guerra. Então, encerrando aqui a minha reflexão a respeito disso, eu acho que o ocultismo ele é secundário em relação à guerra. As causas políticas e econômicas são as mais importantes. Apesar de eu ter falado aqui que existia, sim, alguns nazistas proeminentes que muito provavelmente acreditavam, né, nessa parte mística e tal, apesar disso eu vou concordar aqui com o Raul, cara, que como influência na guerra, esse lado do nazismo, essa suposta crença oculta ali do nazismo,
ela é totalmente coadjuvante, era totalmente plano de fundo, tá? Porque, na verdade, tem até vários autores aí, vários historiadores que acreditam que, na verdade, só existiu uma guerra mundial, né? E a Segunda Guerra, ela foi um desdobramento que era quase que inevitável, né, após as resoluções da Primeira Guerra Mundial, né? E justamente como o Raul falou, eu acho que as pessoas se voltaram para o nazismo e apoiaram ele por falta de opção. Por quê? Nesses momentos, cara, de grande crise, é muito comum que aconteça justamente isso, essa tentativa de resgate de uma época dourada onde tudo foi muito melhor no passado, né? Vide Make America Great Again, né? Assim, não quero dizer que é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que movimentos de direita são iguais nazismo, né? Não necessariamente. Mas eu estou dizendo que o nazismo se aproveitou, né, da mesma situação que muitos movimentos fascistas e até movimentos de direita, em geral, fazem. Tá? Movimentos conservadores, melhor dizendo. Tá? Muitos movimentos conservadores, eles se aproveitam desse mesmo momento ali para trazer esse ideal, né, de que antigamente era melhor, de que a gente deveria estar cultuando valores e tal. Isso associado ao mito fundador de uma nação se torna muito forte, né? A criação de um mito fundador acontece praticamente em todos os países, em todas as nações. Tá? Essa ideia de que isso se repete em várias histórias diferentes de vários países, mas essa ideia de que um grande líder, muitas vezes inspirado por um deus, né, que deu início a uma grandiosa sociedade, isso a gente vê em todas as épocas, em todos os lugares, né? Esse foi a junção ali de coisas que fez com que o nazismo fosse extremamente popular e extremamente aceitável pela população, mesmo que tivesse atitudes assim inumanas e absurdas, entendeu? Agora, dentro desse movimento aí, tinha uns caras que eram meio maluco, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que tinha cara ali no meio que realmente acreditava nessa parte esotérica e mística e tal. Eu não tô dizendo que quem acredita em esoterismo é meio maluco. Por favor, não me entendam mal. Eu tô dizendo que essas pessoas que acreditavam nesse ocultismo, esse, abre aspas, ocultismo nazista, fecha aspas, que não faz sentido nenhum, que misturava várias crenças esotéricas de diferentes culturas e fazia uma salada, eram loucos, entendeu? Tô dizendo especificamente esse pessoal, como o Himmler, por exemplo. Mas, ainda assim, eu não acho que esse ocultismo influenciou tanto na guerra. Eu acho que influenciou um pouco na questão de trazer um soldado quase que acéfalo para o campo de batalha, entendeu? Eu acredito que muitos caras realmente viveram aquele ideal de supremacia por conta dessas historinhas ocultistas aí que eles ouviram. Mas, em geral, as decisões de invasões de territórios inimigos e tal, a própria guerra em si, ela não foi alterada por isso. Tá entendendo? E acredito, inclusive, que Hitler não acreditava em nada disso aí, cara. Nada disso. Ele usou justamente como propaganda, né? E eu acho que essa foi a principal função desse dito ocultismo nazista aí. É apoiar a propaganda nazista que já era muito forte e extremamente influente nesse período. Mas e você que está ouvindo aí? Na sua opinião,
como o ocultismo nazista influenciou a guerra. Fala pra gente, Campos, fala pra eles aí, como é que eles podem entrar em contato com a gente. Pessoal, só entrar lá no Instagram, @resenhaépica, pode mandar direct pra gente com a resposta de vocês, não tem problema nenhum, a gente quer muito esse contato com vocês. Se vocês estiverem ouvindo nosso podcast pelo Spotify, não esquece de seguir o feed das 5 estrelas. Se estiver ouvindo em outro agregador de sua preferência, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir. Se estiver assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal e deixa também um comentário lá para o pessoal poder interagir e a gente atingir mais ouvintes épicos, assim como vocês. E hoje eu quero aqui mandar um grande abraço para o nosso ouvinte especial, o Drogzer. Ele deixou um comentário muito maneiro, citando aí a minha pessoa, inclusive, fico lisonjeado, no último episódio que nós falamos sobre o cangaço e o lampião. O comentário dele foi o seguinte: um personagem icônico da nossa história e apesar de toda a mítica em torno dele, são muitas as informações oficiais registradas que nos dão uma perspectiva muito próxima da realidade. Mas fico curioso sobre o fato de somente Lampião ter recebido essa visibilidade nacional, pois existiram outros cangaceiros. Sobre ele ter sido herói ou bandido, suas opiniões se complementam e concordo totalmente sem ter o que acrescentar. Elas vão de encontro ao que ia pensando enquanto escutava o programa. Mais um ótimo episódio com a participação do Raul. Parabéns e sucesso sempre. Muito obrigado, meu querido. Prazer. O que é pra Drogzer, a.k.a. Pedro Rodrigues, é um dos nossos ouvintes mais antigos aí, tá sempre interagindo, dando feedback. Um grande abraço também. E, pessoal, fazer um pedido pessoal aqui pra vocês. Mandem sugestões de episódios, assuntos que vocês queiram ouvir, tá? A nossa lista de sugestão de ouvintes já tá diminuindo, tá? Então vamos crescer essa lista de novo, porque boa parte dos episódios que a gente faz é a sugestão de ouvintes assim como vocês. Então, assunto que vocês quiserem saber, um filme que vocês viram, acharam interessante, que tenha conteúdo histórico, obviamente, manda a sugestão pra gente que a gente vai fazer alguma coisa especial pra você. Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Um abraço, valeu! Valeu! Mas então, meu amigo Bruno Campos, na sua opinião... Como o ocultismo nazista influenciou a guerra? Mano, eu não sei porquê, cara. Eu nunca consigo lembrar. Eu vou passar a colocar a pergunta aqui antes de eu iniciar o encerramento, cara. Eu prometo pra você.